Terceira questão. O bloco B da figura pesa 711 newtons. O coeficiente de atrito estático entre o bloco e a mesa é de 0,25. O ângulo θ é de 30 graus. Suponha que o trecho da corda entre o bloco B e o nó é horizontal. Determine o peso máximo do bloco A, para o qual o sistema permanece em repouso. Bom, então essa questão, diferente das anteriores, ela diz que o sistema está em equilíbrio. O sistema, quando é dito em equilíbrio, significa que as forças somadas, sobre esse corpo são nulas. Tá? Um sistema que a gente diz estar em equilíbrio significa que a somatória das forças sobre o corpo, a somatória das forças é nula, não há força resultante sobre o corpo, nesse caso, sobre o sistema. Tá? Então, aqui eu tenho dois blocos, estão presos a fios, Aqui tem uma região de um nó, o nó ele faz a ligação de 3 fios, no mínimo 3 fios, e esse fio está preso a uma parede. E aí a pergunta da questão é determinar o peso máximo sobre o bloco A, para o qual o sistema permanece em repouso. Então, se está em repouso, não tem forças agindo sobre ele. Tá? Então, nessa explicação, vamos só iniciar falando de força de atrito. Força de atrito. Uma das aplicações da terceira lei de Newton, nós já fizemos vários tipos de força, uma delas é a força de atrito. A força de atrito ela ocorre sempre que há um movimento relativo entre superfícies. Sempre que uma superfície e outra ela exercem um contato entre si e existe um movimento ou não, na verdade não necessariamente que haja movimento, mas que haja contato entre as duas superfícies, existe a força de atrito, tá certo? Essa força de atrito nós conseguimos expressar através de uma equação. Força de atrito, Φ, ela é igual ao coeficiente de atrito vezes a força normal. Tá? Esse μ é uma letra grega, é o que a gente chama de coeficiente de atrito. Tá? Esse coeficiente de atrito ele vai depender das superfícies, no qual você vai colocar em contato, os objetos que vão estar em relação à superfície. E esse Nzinho aqui é a minha força normal. Tá? Força normal. Essa força normal, a gente sabe que é uma reação à superfície do objeto, em relação ao objeto. Sempre que um objeto está sobre uma superfície, você tem a reação da superfície. Dessa força normal, quando o objeto está sobre uma superfície horizontal, você tem essa força vertical para cima. Tá? Quando estamos na horizontal, a gente sabe que essa força de atrito ela é igual ao peso do objeto. Na horizontal, a força normal ela é igual ao peso do objeto. E a gente já viu que no plano inclinado, essa força normal ela não é igual ao peso, porque devido à inclinação, a normal ela é sempre perpendicular à superfície. No plano inclinado isso não acontece. Tudo bem? Esse coeficiente de atrito, por sua vez, o coeficiente de atrito, ele pode ser estático, ou pode ser, a gente chama de cinético. Qual a diferença entre eles? A diferença é que quando o objeto, imagine que eu tenho um bloco, e esse bloco tem velocidade relativa ao solo nula, significa que ele está em repouso, o atrito que existe entre a superfície do bloco e a base, entre a base do bloco e a superfície, é o que a gente chama de um coeficiente de atrito estático. Tá? Quando esse objeto adquire movimento,
e ele tem uma certa velocidade relativa em relação ao solo, ou seja, quando ele ganha velocidade diferente de zero, significa que agora o atrito na superfície é o que a gente chama de atrito cinético. Tá? É um atrito cinético. E qual a relação do atrito cinético e o estático, né? O estático e o cinético? O atrito estático, ele é maior, pode ser maior ou igual ao atrito o estático. O coeficiente de atrito estático pode ser maior ou igual ao atrito cinético. Tá? Alguns livros chamam também de atrito dinâmico, cinético ou dinâmico, só para dizer que existe movimento entre as superfícies. Tá? Então, de modo geral, a equação sempre é força de atrito igual ao coeficiente de atrito vezes a força normal. E esse coeficiente de atrito aqui poderá ser estático, né? Ou pode ser cinético. Tudo bem? Então agora, fazendo essa análise de forças, a gente pode atacar a questão. Pois bem, a questão ele coloca uma região de um nó. Esse nó ele vai dividir as forças, né? Nós temos vertical para baixo, nós temos o peso de A, que é o peso do bloco A. Nós temos o outro fio preso à parede, onde nós vamos ter aqui uma tração, uma certa tração. E apontado aqui na outra direção, a força que faz com que o bloco B permaneça na superfície, que é a força de atrito. Então são essas três forças, né? São esses três conjuntos de força que agem sobre o objeto. Além disso, nós temos que a corda que prende a parede, ela forma um ângulo θ com a horizontal. Tudo bem? Então nós podemos analisar esse problema a partir desse seguinte triângulo aqui formado pelo conjunto de forças vetoriais. A tração, aqui é o vetor, o peso de A, e aqui na horizontal a força de atrito. Então vejam que nós fechamos aqui o paralelogramo. Então nós podemos encontrar relações entre os vetores. Tá? Então, por exemplo, a tangente de θ aqui é cateto oposto, peso de A, dividido pelo cateto adjacente, força de atrito. Tudo bem? Então vejam que a partir disso eu posso resolver a questão que pede qual é o peso de A para que o sistema permaneça em equilíbrio. Ora, a gente sabe que a força de atrito ela é o coeficiente de atrito vezes a normal, e a gente sabe que para que o sistema permaneça em equilíbrio, esse coeficiente de atrito precisa ser o coeficiente de atrito estático. Tudo bem? Então, isolando aqui o peso de A, eu vou ter força de atrito vezes a tangente de θ. A tangente de θ, o θ vale 30 graus, então peso de A vai ser igual à força de atrito, que vai ser o coeficiente de atrito vezes a força normal, né? Vezes a tangente de θ. Colocando aqui os valores, o coeficiente de atrito tem valor de 0,25. A força normal, nesse caso a força normal, como é horizontal, vai ter o mesmo valor do peso do bloco B, ou seja, a massa vezes a gravidade. Né? Isso aqui é o peso do bloco B, vezes a tangente de θ. Tudo bem? Então, qual o valor máximo que o peso de A pode ter para que o sistema permaneça em equilíbrio? Olha, substituindo aqui os valores, nós vamos ter 0,25 vezes massa de B, que nesse caso a questão já dá o peso de B, né? 711 newtons já é o peso de B, tá? Vezes a tangente de 30 graus. Então, fazendo a continha,
o peso máximo que A pode ter é aproximadamente 102 newtons. Significa que acima desse valor, o sistema ele deixa de estar em equilíbrio, né? E passa, né, a se deslocar, o objeto, a força de atrito não vai conseguir suportar, né? E o sistema deixa de permanecer em repouso, tudo bem? Então, essa análise aqui, ela só foi possível, né? Porque o sistema aqui está em equilíbrio, tudo bem? Obrigado, até a próxima. Quarta questão. Um disco de metal de massa m igual a 1,5 kg descreve uma circunferência de raio igual a 20 cm sobre uma mesa sem atrito, enquanto permanece ligado a um cilindro de massa m igual a 2,5 kg, pendurado por um fio que passa por um furo no centro da mesa. A figura. Que velocidade do disco mantém o cilindro em repouso? Resolvam logo a resolução. Bom, moçada, mais uma situação de equilíbrio. Nesse caso, o equilíbrio ele só é possível graças a um movimento circular da partícula do disco, né? Nzinho. E esse disco está preso a um fio. Esse disco ele realiza um movimento circular uniforme. E esse fio ele continua preso aqui, passa por um furo, está preso a massa emissão. Então, por que o sistema permanece em equilíbrio? O sistema vai permanecer em equilíbrio porque existe um equilíbrio de forças aqui do peso da massa em emissão, né, e de uma força aqui contrária que acontece sempre que eu tenho um movimento circular. Tá? Então, que força é essa? Sempre que eu tenho um movimento circular uniforme, tá? Eu tenho um objeto descrevendo uma trajetória circular, onde para que essa trajetória circular permaneça, ela exista, né? Haja uma velocidade, é necessário que haja uma força que ela é sempre resultante no movimento circular uniforme. Essa força a gente chama de força centrípeta. Força centrípeta. Esse nome centrípeta, ele vem porque a força ela aponta para o centro da trajetória, tá certo? Então, essa força que aponta aqui para o centro, ela mantém o sistema em movimento circular, tá? Ou seja, quando a força centrípeta deixar de existir, deixar de agir, esse objeto ele vai escapar aqui tangencialmente e o movimento vai passar a ser retilíneo uniforme. Então, essa força centrípeta ela sempre existe no movimento circular. Tudo bem? Então, esse objeto aqui está realizando aqui esse movimento circular. A força centrípeta mantém ele preso, né? Ou seja, ela vai ao longo do fio. Então, a tração sobre esse fio vai ser a própria força centrípeta. Né? Essa tração ao longo do fio vai ser a própria força centrípeta, que vai sustentar o bloco de massa M. Então, como o sistema está em equilíbrio, ou seja, em equilíbrio, significa que as forças ao longo do fio elas vão se equilibrar de modo que a soma das forças resultantes será nula. Tá? Então, essa força centrípeta vai se equilibrar com o peso do bloco para manter o sistema em repouso. Tá? Então, qual a expressão da força centrípeta? A força centrípeta, por sua vez, ela é igual a massa vezes a velocidade de rotação ao quadrado dividido pelo raio. Tá? Esse termo V ao quadrado sobre R é o que se chama de aceleração centrípeta. Tá? Então, a aceleração centrípeta ela tem a expressão de V ao quadrado sobre o raio. Tá? Então, quando eu substituo aqui a aceleração centrípeta nessa expressão, eu tenho massa vezes aceleração. Né? Nesse caso, a aceleração centrípeta. Então, vejam que a força centrípeta ela é, assim como na segunda lei de Newton, massa vezes aceleração. Tá? Então, é essa força que vai equilibrar o peso. É a força, essa força de rotação que a gente chama de força centrípeta, que vai equilibrar com
né, a força peso da massa emissão. Essa força vai ser distribuída ao longo do fio, né? Ela vai ser transmitida ao longo do fio. Então, como as forças resultantes, aqui o somatório das forças são nulas, né? Porque o sistema está em equilíbrio, significa que a força centrípeta vai ser igual ao peso emissão. Tá? Força centrípeta é igual a massa vezes a aceleração centrípeta. O peso é a massa emissão, né? Emissão vezes a gravidade. Mzinho aqui é a massa do disco que está em movimento circular. Então vai ser massa vezes v ao quadrado sobre o raio da trajetória, emissão vezes g. Aí a pergunta da questão é qual a velocidade do disco, né, para que haja equilíbrio, né? Qual a velocidade do disco mantém o cilindro em repouso, né? Ou seja, esse objeto aqui, esse cilindro, ele só vai estar em repouso se houver velocidade de rotação no disco, na parte superior. Então, que velocidade é essa? Eu isolo aqui a velocidade. A velocidade vai ser igual, olha lá, o R vai passar multiplicando, o Mzinho vai passar dividindo. Eu vou ter raiz quadrada de Mzão vezes R vezes G dividido aqui pela massa Mzinho. Tá? Então, a velocidade vai ser raiz quadrada de Mzão 2,5 vezes o raio em metros, 0,2, vezes a gravidade, 9,8, dividido aqui pela massa Mzinho, que é de 1,5. 1,5 quilogramas. Tá? Fazendo a continha, temos. Fazendo a conta, então, a velocidade 1,8 metros por segundo. Então, essa é a velocidade que o disco tem que ter, né? A velocidade do disco, né? Para que o sistema permaneça em equilíbrio. Tudo bem? Ok, então, até a próxima.